Bom, gente, hoje é dia 10 de agosto, segunda-feira, e nós estamos aqui nessa manhã exatamente com os conselheiros Petrônio e Lidiane. Eles que estão aqui exatamente para conversar conosco e aceitaram essa entrevista. Eu quero desde já agradecer para falar um pouco sobre um episódio terrível ocorrido aqui em Joaquim Gomes ainda na noite de ontem, no domingo, Dias dos Pais, em que uma criança menor de idade, aproximadamente 1 ano, acabou que morrendo carbonizada. E essa morte se deu exatamente por conta do incêndio que ocorreu dentro da casa. E a gente lamenta muito o fato, mas aí existe uma reclamação, uma cobrança por parte da sociedade em busca de justiça. Então eu queria falar aqui com os conselheiros quais atitudes que eles tomaram, que vem tomando com relação a este caso. Petrônio, conta pra gente como que o Conselho está diante de toda essa situação. Na verdade, não, pessoal de Joaquim Gomes, o que acontece é o seguinte: essa mãe teve várias denúncias dos vizinhos, da população, com o tratamento com os filhos, são 3, agora são 2, né? E o Conselho Tutelar sempre atuante. Na primeira atuação do Conselho Tutelar, em parceria com o Conselho e a Justiça, foi instituído o poder familiar dela com a mais velha que ela tem. Depois, ela tem mais 2 e continuava do mesmo jeito. Então, teve até o ponto de que o Conselho Tutelar, ele não tira a guarda de ninguém, nem muito menos manda prender. O que acontece? O Conselho Tutelar representou essa mãe ao Ministério Público por várias denúncias do hospital, nossa mesmo de denúncia que ia lá e encontrava aquela situação, saía muito para beber, deixava os filhos com outras pessoas, e fomos acumulando relatórios, denúncias e representações do Ministério Público, até que ontem aconteceu essa fatalidade. Aí, assim, o Conselho Tutelar, para a população, ele está sendo muito julgado, e não foi falta de encaminhamento, não foi falta de relatório, não foi falta de representações, não foi falta de ir lá. Então, assim, quero falar para a população o seguinte, que tem culpados? Tem. Agora vamos descobrir quem são. Primeiramente é a mãe, pela negligência e o abandono dessas crianças com alguém embriagado na mesma casa. Ela assumiu a responsabilidade do fato de que já era reincidente, já tinha sido advertida, então todos os meios cabíveis já tinham sido executados. Por parte do Conselho, Por parte do Conselho. A questão população de Joaquim Gomes, o Conselho Tutelar não prende ninguém, nem toma filho de ninguém, e outra coisa, não dá pensão, porque assim, fica-se a entender de um dito popular de Joaquim Gomes, que o Conselho Tutelar faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não faz. Temos um ECA, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos as nossas funções e nele também tem a função do Judiciário. Outra coisa para esclarecer, somos um órgão permanente, não jurisdicional e autônomo. Nossa ligação com a Prefeitura é apenas o orçamento da União. Então, muita gente se referindo que porque é prefeitura, ou o Conselho Tutelar não faz nada porque é da prefeitura, não tem nada a ver a situação. Então entendam uma coisa, todas as medidas cabíveis do Conselho Tutelar foi tomada. Mas por que não colocou essa criança num abrigo? Joaquim Gomes não tem abrigo. Isso aí a população tem que cobrar da gestão. Política pública cobra-se da gestão, não do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar fiscaliza as medidas, igual fiscalizamos as escolas, que hoje foram construídas. Mas foi parte do Conselho Tutelar que fiscalizou e cobrou do poder público uma melhoria dessas escolas. Então, assim, peço encarecidamente à população que ou entenda ou procure entender antes de meter o pau. Mas se for meter o pau, ok, estamos aqui para devolver aqui nossos esclarecimentos e mostrar a vocês aqui que falta de comprometimento do Conselho Tutelar não foi. Eu quero abrir uma ênfase para as redes sociais. Muito se falou em grupos do WhatsApp, enfim, sobre o conselho, sobre o que deveria ter feito, sobre o que é para fazer. E aí eu quero dizer que o órgão do Conselho Tutelar, ele é um órgão de autoridade administrativa. Então, tenham muito cuidado com o que vão falar, o que vão acusar, porque vocês podem ser penalizados por não saberem, por ignorância, e não saber o que está sendo feito. Porque o que está sendo feito nós temos provas.
Mas do que está sendo acusado? Será que as pessoas têm prova do que está sendo falado? Então tenham cuidado. E outra, é proibido, é crime divulgar imagens em redes sociais sem a permissão dos pais de crianças e adolescentes menor de idade. Não se pode. Tem que ter um cuidado, gente, com a imagem da criança que está sendo divulgada. Eu sei que todo mundo se colocou no lugar de mãe, de pai, de humano, de ser humano. Mas isso nada ajuda. Então tenha cuidado ao divulgar as imagens da situação da criança, como ela ficou, da imagem da mãe, do que se fala da mãe. Porque se alguém precisa punir-la, não será a população, não será o Conselho Tutelar, será os órgãos judiciais, que têm o aparato para isso. Então, eu encerro a minha fala com isso. Deixa eu somente fazer uma interferência aqui com relação a vocês. É que as pessoas querem saber, e a gente recebe muitas ligações de ontem para hoje, a nossa redação foi muitas ligações, mensagens, as pessoas questionando se o Conselho já estava sabendo dessa situação e quais as providências. O Petrônio aqui explicou para a gente que essas providências foram tomadas junto ao Conselho, diretamente com o Ministério Público, a Justiça e os órgãos competentes. Mas conta pra gente aqui, eu não sei, um dos dois aqui pode contar pra gente, como que foi toda essa vida dessa mãe até que chegasse esse momento, porque a gente conversou aqui nos bastidores e percebeu que desde 2016 vocês vêm acompanhando esse caso e a mãe vem cometendo várias incidências com relação a esse abandono do incapaz, né? Por isso que em nossas notas de informações e requerimentos ao Ministério Público, desde 2016, que foi o início da Nosso mandato, né? Nosso mandato, que nós temos problemas com essa família. E aí, desde 2016, que já era sério a situação com o uso de entorpecentes, enfim, trazendo risco de vida para essas crianças. E a gente sempre tratando como prioridade absoluta, porque vimos o risco. Nós que estamos, a gente chama de ponta de lança, que está no dia a dia, que vai na denúncia, que vai na casa, que vai em loco, a gente tem uma sensibilidade com o caso mais a fundo, né, do que o promotor que recebe apenas o papel com o relatório, que sempre vai muito circunstanciado do que de fato aconteceu, baseado realmente não no que a gente acha, mas no que a lei dá direito. E o primeiro direito que a criança e adolescente tem é o direito à vida. E desde 2016 que nós batemos na tecla o risco de vida que essas crianças estavam passando com a guarda dessa mãe, com a tutela dessa mãe. Então, assim, eu pesa em saber que tanto se correu atrás, tanto foi pedido, mas que foi tarde demais. Só reiterando, a irmã dela, a outra, é do mesmo jeito, estamos na mesma situação. Ela hoje é fugitiva da cidade, por conta que ela perdeu, por conta da nossa intervenção junto ao Ministério Público e ao juizado, ela perdeu a guarda da criança, mas desapareceu com a criança. Então, assim, se por acaso acontecer alguma coisa com a criança da outra irmã também, vai sobrar culpa para o Conselho Tutelar. Assim, sobrar culpa, digamos, né? É assim, que a população tem que entender que não é o nosso papel tirar filho de ninguém, nem prender ninguém, nem mandar prender. É tudo um relatório circunstancial, uma representação do Ministério Público, um requerimento que executa. Que no nosso dia a dia, no ECA que a gente trabalha, tirar a guarda de criança é questão judicial.
Petrônio, aproveitando esse momento aqui que a gente fala de prisão, o JG Notícias acompanhou diretamente lá no local e a gente até gravou o momento em que a mãe estava sendo levada para a delegacia. Em flagrante, presa, em flagrante. Só que a seguinte, a informação hoje pela manhã é que a mãe já foi liberada. Então, como é que o conselho se sente em saber uma situação como essa e que, de fato, a mãe não está mais presa? Eu vou falar como pai e depois como conselheiro. Eu fico indignado. Porque são 3, eram 3, são 2 agora. Essa mãe foi atuada em flagrante. Pode vir outras pessoas dizer que não, mas foi, porque tem as filmagens. E foi notório publicamente que a lei diz que quando um ato ele é notório publicamente, que toda a população tem conhecimento, ele sim, ele tem um peso maior, né, sobre a irresponsabilidade da mãe. Então, assim, diz que é dever da sociedade. E aí a sociedade fez a parte dela de comunicar que foi a polícia que foi lá e atuou, né? Mas nada foi feito. Então a sociedade, assim como o conselho, eu creio, fica com aquele sentimento de que o que é que se precisa acontecer? O que é que precisa ser feito? Se denuncia, se pede, se vai atrás e nada acontece, ela sai livremente sem responder por nada. Como que nada aconteceu, sem que haja uma investigação apurada, sem que o Conselho Tutelar seja acionado para tirar alguma dúvida. É um ponto, o Conselho Tutelar com essa tragédia toda, até agora não foi acionado, né? Se tinha essa dúvida de que foi um acidente, ou que foi uma fatalidade, ou que foi uma negligência da mãe, por que não procurou o Conselho Tutelar para tirar alguma dúvida? E até então, nenhum dos nossos companheiros, eu digo por mim, foram acionados por qualquer órgão para dar suporte. Fazer o acompanhamento, dar o suporte. Porque hoje acompanhamento. Eu sei que você vai fazer a pergunta, né? E as outras 2 crianças estão onde? Foram colocadas no anseio da tia, que por sinal é a mais equilibrada que tem e dá-se a entender. Mas assim, o Conselho Tutelar não foi acionado em nada, a polícia não comanda de Conselho Tutelar. Se hoje a mãe, quando saiu da prisão, pegasse as crianças e voltasse, sem o Conselho Tutelar saber, sem a população saber, sem o juiz saber, sem ninguém saber, estarei lá tranquilo. Como a repercussão foi grande, aí foi procurada a irmã, foi deixar as crianças com ela. Mas veja só, nem o poder do Conselho Tutelar tem de dizer assim, vou tirar da mãe, vou dar a você e a guarda é sua. É isso que a gente quer mostrar à população. Nesse poder a gente tem. Porque ela foi presa e solta. Assim, então isso demonstra, eu percebo aqui uma indignação por parte de vocês, né? E algumas falhas de onde tem que ser resolvido. Porque essa mãe, ela pode ir para casa até agora ela pode voltar para casa da irmã, visitar as crianças, ou até mesmo pegar, se não tiver fiscalização. Porque para o sistema, ele está... O que a gente pode pedir é o seguinte: tia, não dê, chamamos ela, ela está aqui ainda, aqui para a gente conversar com ela, notificamos ela, a tia, não entregue. Entregamos termo de responsabilidade. Não entregue enquanto o Poder Judiciário não dá a guarda de volta para a mãe. Mas tudo provisoriamente. Tudo provisoriamente. Então, assim, é como se a pandemia só matasse a pandemia. Isso escancara as falhas dos poderes, porque são notificados para ir para o hospital 6, 7, 9 horas da noite, igual antes de ontem, por causa de uma briga de irmãs. Mas não somos notificados numa questão dessa pela polícia. Não estou culpando a polícia, mas assim, não dá para entender. São coisas que... Aí a população cai em cima do Conselho Tutelar como negligente, como se realmente pega a criança, ter botado num abrigo, como isso, como aquilo, como aquilo. Vamos dar César o que é de César. Mas aí, só para a gente encerrar essa entrevista, o que o Conselho vai fazer a partir de agora, de então? A criança, infelizmente, morreu, certo? A mãe está aí, as outras 2 crianças também precisando de uma atenção por parte do poder público. Então, qual que é a atitude do Conselho hoje como órgão fiscalizador do direito da criança e do adolescente? Hoje estamos numa situação de vulnerabilidade que se encontram as 2 crianças por
a mãe está sob suspeita de negligência, né? Vamos supor que eu posso usar esse termo. Porque é o termo que está sendo usado, né? Sim. E nós vamos procurar o parente mais próximo, que no caso é a tia materna, e ela será colocada nessa família, provisoriamente. E daí a gente vai tomar a situação de informar e requerer que haja uma urgência em um mandado de destituição do poder familiar devido ao que aconteceu. Veja só. E aí também quero dizer que o pai foi procurado, o pai das crianças mais velhas, mas não foi encontrado. Infelizmente, então ele é colocado no ambiente de uma família mais próxima, que no caso é a tia. E após essa situação, a gente vai estar fazendo uma nota de esclarecimento, já estamos fazendo via o seu site, mas também uma nota esclarecendo tudo que foi feito e vamos representar essas crianças e a que faleceu também junto ao juizado. Em resumindo em miúdos, o Conselho Tutelar ele trabalha com fiscalizar e requerer. Essa é a nossa função, apenas essa. Não, mas no caso, vamos requerer do Ministério Público as ações que devem ser tomadas com a criança e adolescente. Vamos requerer a tia que fique com essas crianças até o Poder Judiciário tomar suas devidas atitudes. Vamos requerer do CREAS um acompanhamento familiar e de risco, e também ao CRAS por vulnerabilidade, porque agora essas duas crianças estão numa família que já tem mais 2 ou 3, que sabe como é que é o brasileiro assalariado, né? Não vai ter tantas condições, e assim, esse é o papel do Conselho Tutelar, fiscalizar e requerer. A gente não atuamos para fazer, executar, não executamos, requerimos. Muito bem, tranquilo. Então eu quero aqui desde já agradecer a vocês, conselheiros tutelados, que representam aqui esse órgão tão importante para o direito da criança e do adolescente, e dizer que nós estamos aqui exatamente à disposição para fazer qualquer tipo de esclarecimento para que a população fique de fato bem informada do que está de fato ocorrendo aqui em Joaquim Gomes. Muito obrigado.